Boa tarde, Adriano Júnior aqui, passando por meio deste vídeo para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Aproveitando também para desejar a você um feliz sábado, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e também aproveitando a você para participar do canal no YouTube, Adriano Júnior. Vai lá, se torne um inscrito, curta, comente nos vídeos e também compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder, para que sejam abençoadas por Deus por meio da sua palavra. Hoje nós vamos estar compartilhando o texto da palavra de Deus, que se encontra lá em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, do sábio Salomão, que vai dizer assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se encurvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui o sábio Salomão, já no auge de sua vida, já experiente, avançado em idade, ele vai escrever este livro. E ele vai relatar aqui as experiências que ele teve. Vai falar sobre a maldade que há debaixo do sol, vai falar sobre a desigualdade, vai falar sobre o enfado de querer muito trabalhar e pouco aproveitar do seu ganho. Vai falar da perda de tempo que é você investir nos prazeres, ou seja, você focar naquilo que é passageiro, que é fútil, e em vez de se concentrar em Deus e olhar para Deus, você ocupar a sua alma com tantas coisas que no final você vai perceber que eram apenas enfado e canseira. E aqui no final de seu livro, agora o sábio, ele vai falar sobre a importância de nos voltarmos para Deus, da importância de dedicarmos a nossa vida a Deus no início da nossa juventude. Quando nós começarmos a ter compreensão das coisas, sobre aproveitarmos a nossa força, a nossa disposição e empreendê-las no conhecimento de Deus, em querer conhecer a Deus, em buscar a Deus. É interessante que nesse texto, o sábio ele vai dizer que nós venhamos nos lembrar de Deus nos dias da nossa mocidade, quando haver força, vigor e disposição em nossos corpos, quando nós tivermos com plena saúde, vigor e regozijo. Interessante que ele vai falar antes que venham os dias maus e que chegue os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E aqui ele vai fazer um relato sobre a vida.
Aqui ele vai falar sobre a importância de dedicarmos a nossa vida a Deus e conhecer a Deus quando ainda somos jovens. E quando ele vai falar aqui sobre dias maus, ele vai falar sobre a velhice, a idade que chega para todos, o enfado, o cansaço, quando aquilo que na juventude você considerava bom e se alegrava, mas com o passar dos anos, depois de uma certa e avançada idade, aquilo que você se regozijava e se alegrava, não alegra mais. Quando a sua força foi embora, quando a sua vontade passar, quando aquilo que trazia alegria não te alegrar mais, tudo aquilo que você tiver empreendido e você achar que foi perda de tempo, isso tudo virá. Quando você tiver força nos seus braços, força nas suas pernas, e aí quando chegar os anos de idade, você vê que eles se foram, te abandonaram. Quando os moedores, como vai dizer aqui sobre nossos dentes, perderem as forças e caírem. Ou seja, tudo se tornar peso e cansaço. Quando não tivermos mais enxergando bem ou ouvindo bem. Porque esses dias vão chegar para todos. Esses dias chegarão para todo homem, toda mulher, toda criança. Haverá um tempo em que deixaremos de ser jovens, de sermos fortes e belos, e seremos agora cansados, afadigados, e reclamando daquilo que nós poderíamos ter feito no passado e não fizemos, dos investimentos, dos momentos oportunos que deixamos passar, e aí só viverá-se de remorso. Só viveremos de remorso e arrependimentos. Então aqui, o sábio Salomão, um homem que já havia experimentado de tudo, até daquilo que ele não devia experimentar, ele experimentou, que fez grandes obras, que enriqueceu muito, que buscou muito conhecimento e prazeres. Agora ele chega aqui e fala: lembre-se do seu Criador. O que é mais importante na vida do ser humano é ter uma vida de comunhão com Deus. Porque quando os dias maus chegarem, quando a idade chegar, quando a sua força acabar, quando a sua saúde o abandonar, sabe quem é que vai te manter de pé? Deus. Quando tudo aquilo que é passageiro e que sustentávamos a nossa alegria foi embora, sabe qual é a única alegria que permanecerá? A alegria de andar com Deus, de ter uma vida voltada para Deus. Sim, de termos chorado até mesmo por renunciarmos muitas coisas lá atrás, mas que quando chegar no futuro, nós vamos nos alegrar por termos renunciado e vivido tempos maravilhosos aqui na terra, servindo a Deus, sabendo que a nossa vida foi útil e foi próspera, sabendo que a nossa vida foi produtiva e que investimos tudo que temos, todo recurso, toda força, todo conhecimento, entendimento do conhecimento de Deus e em fazer a sua vontade. Lembre-se do seu Criador, lembre-se de Deus, porque os dias maus chegarão, o cansaço chegará, a saúde vai embora, a alegria que estava firmada em tantas coisas terrenas, ela vai passar. E aí, no lugar dessa alegria vai entrar a tristeza. Então, antes que isso tudo aconteça, lembre-se de Deus. Viva uma vida de comunhão com Deus. Lembre-se do Criador, porque é Ele quem nos dá força, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá capacidade de construirmos, conquistarmos, empreendermos, é Ele quem abençoa nossas vidas,
É Ele quem perdoa nossos pecados. É Ele quem sara as nossas feridas. É Ele que nos dá uma esperança de um futuro. Aleluia. Como vai dizer o salmista, no Salmo 37, no versículo 18: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor conhece os nossos dias, os dias dos retos, daqueles que buscam a Deus, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O Senhor conhece esses dias, os nossos dias Ele conhece, e a nossa herança e a nossa esperança permanecerá para sempre. Deus conhece os seus dias. Por isso que vale a pena servir a Deus. Por isso que vale a pena temer a Deus. Por isso que vale a pena investir nessa juventude a serviço de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, reconhecendo que uma vida sem Deus é uma vida vazia, e por mais que venhamos buscar prazeres momentâneos, eles apenas são momentâneos, não são eternos, não são duradouros, e por serem passageiros, o homem vai acabar buscando e nunca se saciando. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a aflição do espírito. Porque na verdade aquilo que pode ser preenchido, aquilo que pode ser sanado, que pode ser completado, está somente em Deus. O vazio que está em nosso coração, somente Deus pode preencher, nada mais. Riquezas, conquistas, bens, nada disso pode preencher o espaço que somente Deus preenche. A gente sabe que são bênçãos do Senhor, sim. Uma boa casa, um bom veículo, são bênçãos de Deus. Deus concede bênção aos homens, mas isso não preenche o ser humano. O que preenche o ser humano é a presença de Deus, é o Espírito de Deus na nossa vida. Isso preenche o homem. Nós sabemos que a nossa vida terrena ela é passageira, como nós lemos aqui no capítulo 12, no versículo 6, lembre-se antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro. Isso aqui se refere à nossa vida. Ela vai passar, ela é preciosa, mas ela vai passar aqui na terra. Verso 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa matéria ela voltará à terra. A sua vida aqui ela vai passar. Por isso lembre-se do seu Criador. Lembre-se de Deus. Busque a Deus. Você, jovem, que vai ouvir essa mensagem, busque a Deus. Abandone a vida de pecado, a vida de impureza, a vida de iniquidade e se volte para Deus. Você que se afastou do Senhor, volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ou até mesmo você que já tem uma certa idade, que já não é mais moço, já não é mais uma moça, mas que ainda tem força e quer uma solução para a sua vida, quer uma esperança para a sua alma, está em Jesus Cristo. Busque a Deus. Aproveite o tempo que você tem e busque ao Senhor, porque é uma esperança para aqueles que buscam a Deus. Como eu disse aqui, Salmo 37, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O salmista Davi, no Salmo 34, versículo 8, vai dizer que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Feliz é o homem que confia em Deus e faz dele o seu refúgio.
a sua fortaleza. Há esperança para aquele quem confia em Deus. Há esperança para aqueles que se alegram no Senhor. Salmo 92, versículo 12. É um texto que eu gosto muito, que vai dizer assim: o justo, aleluia, será como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos. E tudo isso para dizer que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha a alegria do salmista. Salmo 92, do versículo 12 ao versículo 15. O justo florescerá. Ele será como uma palmeira. E mesmo na velhice ele vai produzir fruto. Está vendo aí como vale a pena servir a Deus? Quando chegar a velhice, quem vai te garantir é Deus, é o Senhor. E a promessa da sua palavra é que ainda na velhice vai ser produtivo, vai dar fruto, e o seu fruto será firme, será vigoroso. Há uma esperança para aqueles que temem a Deus. E acima de tudo, sabemos que Deus, Ele vai trazer a juízo todas as obras. E Ele vai expor, sejam elas boas ou más, estejam elas ocultas ou não. Porque, como vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 13, não há nenhuma criatura que não seja manifesta na presença dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Há uma esperança ainda muito mais sublime, que é a vida eterna para aqueles que recebem a Cristo Jesus. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, terá uma fonte no seu interior que vai jorrar para a vida eterna. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, a Marta, quando o Senhor estava morto, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. O Senhor é a ressurreição e a vida, queridos. E é uma promessa que está lá em Coríntios também, capítulo 15, Paulo escreveria de Coríntios, que esse corpo, ele será revestido de incorruptibilidade e imortalidade, e tragada será a morte, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Então lembre-se do Senhor, lembre-se de Deus, e você verá que valerá a pena servir ao Senhor, porque vai ter uma vida abundante nessa terra, mesmo passando por dificuldades, mas a presença de Deus, ela estará com você. O Espírito da glória, que é o Espírito Santo, ele está em nós, e ele é o penhor da nossa salvação, e herdaremos a vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você venha ter um excelente sábado, e que você venha curtir, comentar esse vídeo no Facebook, no meu YouTube e também no Instagram. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, fiquem todos na paz.